Agora a gente vai falar sobre o dólar, mais uma vez. Eu entrevistei o Fernando Bergalho, ele é diretor de câmbio da FB Capital e explicou pra gente um pouco por que a moeda tem se valorizado. A gente tem tido esse movimento do dólar agora nesse início de ano de alta. E mesmo antes, assim, da gente chegar nesse grande temor sobre o coronavírus, a moeda tinha dado em alguns momentos uma acelerada. O que explica essa alta do dólar agora em 2020? O que eu tenho falado aqui diariamente para os clientes é o seguinte, é importante a gente colocar em contexto, pelo menos recuperar aqui desde o início do ano, né? Então a gente teve no primeiro pregão do ano, do dia 2 de janeiro, a gente tinha um dólar lá em franca queda, movimento de queda esse iniciado em dezembro, né? E chegou no começo de janeiro, primeiro pregão do ano, dólar 4,01, né? Então parecia naquele momento que a gente iria romper aí o piso dos R$ 4 e ver esse dólar em 3,95, 3,90, algo em relação a isso. E aí, o que aconteceu? A gente teve primeiro aquele bombardeio dos Estados Unidos no Iraque, né? E aí gerou-se aquela tensão toda em relação a uma possível ou eminente guerra, né? Um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã, né? E isso trouxe aí um movimento de cautela dos mercados, e quando a gente fala de movimento de cautela, a gente traduz esse movimento em investidor vendendo posições em países emergentes, vendendo ativos de risco, né, e migrando para títulos do Tesouro Americano. Então, a partir daí, a gente teve o início do movimento de alta. E aí, na sequência, veio a questão do coronavírus, né? Então, parece que, de fato, a gente está tendo uma sucessão aí de notícias ruins, ou ao menos que tiram um pouco o apetite de risco do investidor institucional estrangeiro, e por isso, essa alta da moeda. Então, o que a gente tem dito aqui para os clientes é o seguinte: não há absolutamente nada relacionado ao cenário doméstico, nesse momento, que possa ter contribuído para essa alta. Nos parece que é uma questão essencialmente do cenário externo, né? E no primeiro momento que virar isso, que houver uma maior inclinação a ativos de risco por conta do investidor estrangeiro, né? Ou seja, quando o ambiente externo ficar mais propício, né, a ativos de risco, eu não tenho dúvida que essa situação vai virar. Nessa questão do coronavírus, as bolsas caíram, existe um temor, por exemplo, em relação à desaceleração da China. Como que esse movimento impacta no dólar vendido aqui no Brasil? Primeiro, que você teve aí um feriado estendido na China por conta da propagação desse vírus. Então, você tem menos dias trabalhados. O raciocínio lógico do mercado é o seguinte: a gente vai ter uma produção menor. Mas não estamos falando apenas desses 3 ou 4 dias de feriado estendido. Nós estamos falando de uma potencial epidemia que pode ter impactos de ordem prática na produção. Poxa, vai ter um problema na China, a atividade industrial da China vai cair. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma desaceleração, como se fosse um efeito dominó em toda a economia. Então, toda a economia vai crescer menos por conta disso. Então, quem é o mais afetado geralmente? País emergente, commodities. Então, eu vou zerar minhas posições nessas praças, né, e vou migrar para ativos mais seguros, dólar, euro, ouro e ativos de maior qualidade. Então, com isso, a gente acaba tendo um fluxo negativo, o dólar saindo do país pela relação de oferta e demanda, né? Quando você tem menos do ativo, você tem a valorização do preço dele.